Bem-vindo ao Papo Espírita, a espiritualidade na sua vida. Olá, eu sou Ana Cristina Sampaio, esse é o programa Papo Espírita, que é uma produção da Comunhão Espírita de Brasília no YouTube. No estúdio estamos com Thelma Alves, Miriam dos Anjos e o nosso grande convidado de hoje, Leandro Carraro. Leandro, muita gente te conhece do Conversando com Maíse, você e a Valesca Mu. A Valesca já esteve nesse programa também. Participam juntos, né, desse bate-papo com a Maíse Braga, nossa médium da Comunhão Espírita de Brasília. É um programa que é considerado um carro-chefe aqui da produção da Comunhão Espírita no YouTube. Seja muito bem-vindo ao nosso estúdio, tudo bem? Tudo bem, tudo bem. É uma alegria estar com todos aqui. Podemos conversar com família, né? Sobre assuntos tão importantes na vida de cada um. Então, o assunto de hoje é super atual. Nós vamos falar sobre o luto, mas não só sobre o luto da perda dos seres queridos, né, das pessoas que a gente ama, que estão perto de nós, mas vamos falar também sobre outras perdas fundamentais e que nos causam bastante desconforto e tristeza durante a vida. Perda de relacionamentos, perdas de um destino profissional. Tem tanto tipo de perda que a gente vivencia e, nesse momento, as perdas estão sendo muito grandes, né? A gente sabe. E nessa pandemia, principalmente, esse é um assunto que eu acho que a Miriam trouxe para nós, né? Que vale muito a pena a gente explorar, e a gente trouxe você para conversar conosco. Leandro, por que a gente tem tanta dificuldade de lidar com a finitude das coisas? Está aí um tema que vivenciamos em larga escala na atualidade, né? Está aí um tema que estamos em prova constante e que não há um ser humano no planeta Terra que não passe por esse sentimento, seja em que parâmetro da vida ele esteja, o fim das coisas, né? O término das coisas, o fechamento de um ciclo. A gente tem muita dificuldade de lidar com fechar um ciclo para iniciar um novo, principalmente pelo apego que nós colocamos nas pessoas, nas coisas, nas relações, nos momentos. Nós nos apegamos. E aí a grande questão é, o que é esse tal de apego? Né? Como a gente vivencia esse apego, como a gente constrói o apego na nossa vida? E eu gosto muito de pensar que o apego, a gente ainda chama ele muito de amor. A gente ainda nomeia apego amor. A gente acha comum o apego ser amor. Às vezes a gente trata uma pessoa com muito amor e não consegue enxergar que isso já extrapolou o que poderia ser chamado de amor e se transformou em apego. Mas então, o que seria esse apego? O que seria se apegar a uma pessoa, a uma coisa, a uma situação, a um trabalho, a algo na nossa vida? Apego normalmente acontece quando a gente dá mais valor ao outro, à coisa ou à situação do que o valor que nós deveríamos colocar. Se a gente entender a nossa vida como algo a construir o caminho, construir a transformação que nós precisamos para chegar naquela tal felicidade, para chegar e atingir aquela tal paz no coração, nós vamos observar que tudo que vai entrando na nossa estrada da vida, tanto as nossas relações, desde o início dela, relação com o nosso pai, relação com a nossa mãe, relação com a nossa família, quanto as relações que nós vamos construindo, relações com os amigos, relações amorosas, relações de trabalho, relações dos nossos gostos, das alegrias e momentos que nós construímos. Todas essas relações que vão entrando na nossa vida, elas vão entrando com um objetivo principal, que é nos ajudar a transformar o que nós já carregamos dentro de nós, a identificar o que nos impede de ser felizes e a facilitar essa conquista da felicidade. Então, se o objetivo principal de tudo isso é esse, eu não posso colocar dentro de um desses detalhes desse caminho a verdadeira felicidade. E normalmente a gente faz isso.
Exemplo, vamos supor que eu esteja numa relação amorosa. Quantas vezes eu coloco no meu companheiro, na minha companheira, no meu companheiro de relação, a minha felicidade? Eu jogo na mão dele a responsabilidade de me fazer feliz. Isso tem sentido? Ora, se nem eu mesmo, sem me fazer feliz direito, eu mesmo me coloco em várias situações que são ruins para mim, eu mesmo tenho atitudes erradas para comigo, eu sei que determinadas coisas eu não deveria fazer, mas ainda faço, não é um fardo pesado demais colocar na mão de alguém a felicidade? E nós colocamos mesmo assim. Nós jogamos essa felicidade na mão de alguém, porque nós construímos uma idealização. Não é ruim construir essa idealização. Não é ruim ter esperança e ter uma expectativa boa das coisas. Agora a questão é, e se aquilo não der certo? E se essa relação acabar antes? E se as coisas mudarem? Eu vou ter a consciência e a capacidade de compreender que foi um ciclo que se fechou e eu vou agora construir um novo ciclo, agregando os aprendizados que eu tive com esse ciclo? Ou eu vou ficar preso naquela história e vou deixar de construir novos momentos porque eu não consigo compreender o que me aconteceu e não consigo, principalmente, aceitar o que ocorreu. Então, a questão da dor, das perdas, vem do apego, eu me ligar àquela situação, me ligar àquela pessoa, me ligar àquela relação e eu não conseguir aceitar o que está ocorrendo. Eu não conseguir compreender com o amor e carinho que ocorreu para fazer uma nova guinada, abrir uma nova página no livro da minha vida. Então, essa é a grande dificuldade de todos nós. E isso em qualquer parâmetro da vida, isso ocorre em qualquer sentido. Então, eu acho que são esses detalhes que a gente tem que começar a entender e compreender. Nós estamos nessa vida para construir felicidade. Mas essa felicidade ela é construída de dentro para fora e não de fora para dentro. A gente ainda tenta construir ela de fora para dentro, ou seja, terceirizar a nossa felicidade. Toda vez que nós fazemos isso, nós iremos ser chamado a atenção através da amiga dor, para que, opa, você está construindo a sua casa, não sobre a rocha, com a parábola de Jesus, não sobre a rocha, mas sobre a areia ou sobre um pântano, e a sua casa não vai ter os alicerces corretos e vai desmoronar cedo ou tarde. Então preste atenção, você tem que construir a sua felicidade dentro de você. Tem que compreender isso. E aí sim a gente começa a ter as relações melhores, a gente começa a entender o porquê das relações, a gente começa a entender o porquê do trabalho, a gente começa a entender o porquê de tudo que está acontecendo na nossa vida. E a gente vai dando o valor devido a cada um desses detalhes e compreendendo que existem ciclos, os ciclos vão se fechar, mas nós vamos continuar, para continuar crescendo, trabalhando e construindo em novos momentos. Leandro, a sua resposta é tão profunda, né? E nos leva a refletir sobre tanta coisa. Então, vamos aprofundar um pouquinho mais. Eu queria passar a palavra para a Miriam. Como você disse, Ana, ele realmente abordou de uma forma que, se a gente quiser ouvir, né, e aprofundar, a gente consegue entender, né, aonde está a origem da nossa dificuldade. E quando o Leandro falava sobre apego, veio logo uma imagem da criança birrenta, que tem um brinquedo, e ela não quer largar aquele brinquedo, né? Vem um amiguinho, ela não quer largar. E a gente, às vezes, age perante a vida num conhecimento que nos é dado desde pequeno. Nós perdemos nossos animais de estimação, perdemos pessoas, perdemos brinquedos, não é? E a gente tem que ser preparado para compreender que há uma impermanência das coisas materiais que a gente vive aqui nesse mundo. Às vezes nós, pais, nós permitimos e até motivamos esse comportamento rebelde, né, intempestivo da criança, de não querer compartilhar o que ele tem, de não se conformar com a perda do brinquedo, e muitas vezes a gente mal educa substituindo aquele emprego, substituindo aquele brinquedo.
Então, a gente às vezes cresce um adulto assim. Quando alguma coisa nos ocorre que nos traz a sensação da perda, ou a gente fica birrento, não aceita, chora e tal, dá um trabalho para quem convive conosco. Ou então, a gente, como criança, não querem me dar, perdi esse brinquedo, me recolho num canto, fico isolado, triste. Adoeço nos dois extremos, adoeço. Por quê? Primeiro, não fomos ensinados a lidar com as perdas. Depois, enquanto adulto, eu me recuso a pensar e a me comportar como adulto. Prefiro ficar na minha posição infantil, esperando que os outros resolvam a minha dor, a minha perda. Então, quando Leandro nos trouxe isso, me lembrou tanto essa criancinha birrenta, sabe, que existe? E, às vezes, nós também nos comportamos de forma tão birrenta com relação, às vezes, à perda dos nossos empregos, não é? Emprego é trabalho. Todo trabalho é digno. Todo. Embora nós tenhamos uma cultura muito infantil também, de achar que o bom emprego é aquele que eu trabalhe pouco e ganhe muito. Não interessa os meios que eu utilize, né? Mas todo trabalho é digno, porque nós precisamos nos sentir úteis para nós, para a nossa família e principalmente para a sociedade em que vivemos. E às vezes, essa nossa relação do emprego é também uma relação de apego, que nos obscurece a visão de que nós somos capazes de recriar, muitas vezes, quando acontece um incidente, uma circunstância na qual perdemos a aparente segurança, por exemplo, do trabalho, como nós temos enfrentado agora na pandemia, né? Quanta gente está se reinventando, quanta gente se viu empoderado e eu sou capaz. Então, numa criança birrenta, né? Eu perdi o emprego e fico remoendo e não saio do lugar? Ou eu olho para mim e vejo, eu sou um ser humano cheio de capacidades e virtudes. Eu vou reinventar naquilo que eu melhor consigo fazer e reinventam. Leandro, perda do emprego realmente é devastador numa época dessa, né? Não estamos minimizando a dificuldade. Mas como é que a gente consegue ressignificar uma perda de emprego que significa sobrevivência, né? Saindo de um momento de dor para um momento de reconstrução, Leandro? Perder um emprego não é simples para ninguém, né? Ninguém vai, olha, estou mega feliz porque perdi o meu emprego, vou soltar. Há raras exceções, lógico, existem as exceções, mas não é algo comum. A grande questão é como você enxerga o seu emprego, que é como você estava dizendo mesmo. Como é que é esse emprego para mim? Às vezes, na verdade, na nossa sociedade, a gente aprende, a gente é muito colocado isso desde pequeno, que emprego é subsistência, né? É você conseguir se pagar suas contas, você conseguir trazer a sustentação da sua casa, você poder realizar os seus sonhos, né? O emprego está vinculado a essas coisas. E se a gente for tentar entender o emprego, na verdade, o trabalho ele é muito além do que isso. Ele é muito além do que isso. O objetivo do trabalho principal, para nós, humanidade, não deveria ser o ganho de capital. Deveria ser a transformação pessoal. Que é aquela mesma ideia. Eu entrei nessa vida para quê mesmo? Para transformar quem eu sou. E o emprego é uma das coisas que vai cruzar o meu caminho, o trabalho é uma das coisas que vai cruzar o meu caminho para me ajudar nessa transformação. Só que aí, a gente entorpecido pela matéria, entorpecido pelos detalhes que a vida nos apresenta, a gente acaba ficando vinculado a algumas sensações e algumas ideias e não compreende que o emprego é um caminho, é um detalhe na sua vida que vai te esforçar e te trazer questões para que você possa ir resolvendo essas questões e se descobrindo dentro destas questões para que você se desenvolva como pessoa e cresça na sua capacidade de amar, de tolerar, na sua capacidade de ser feliz, de construir mais paz. Então, muitas vezes, a gente está num emprego e tanto a questão da perda dele quanto a permanência nele é algo de se pensar também.
Porque muitas vezes a gente está dentro de um emprego, a gente está trabalhando. Só que esse emprego não gera nada disso para mim. Não gera nada. Eu me sinto nesse emprego como uma máquina que chega lá, faz um trabalho, liga e desliga, e eu não tenho nenhum esforço a mais, nenhum esforço a menos. E, na verdade, no meu emprego, quanto menos esforço eu colocar, para mim é melhor. Muita gente trabalha assim com a ideia. Quanto menos esforço eu colocar, que nem você disse, quanto menos eu trabalhar e mais dinheiro eu ganhar, melhor é o meu emprego. Mas não deveria ser assim. Deveria ser, quanto mais esse emprego me esforçar a transformar quem eu sou, quanto mais esse emprego me der desafio, melhor ele é para mim. Se ele vai me gerar mais renda ou não é uma outra questão. Não é o ponto principal. Tem importância? Tem também, porque nós vivemos num mundo que existe a necessidade material. Mas não é o mais importante. O mais importante é essa necessidade de trabalhar no meu interior. Se o meu emprego não me provoca em nada, não me modifica em nada, não me dá a oportunidade de trabalhar em nada, ou eu não consigo enxergar isso dentro dele, porque não existe isso na nossa vida, tá? Não existe algo que aconteça na nossa vida que não surja oportunidades da gente transformar. E são os nossos olhos que não conseguem enxergar a oportunidade se abrindo. Então, dito isso, compreendido isso, eu nesse emprego eu não consigo enxergar, eu não estou conseguindo ver nada nele. Na verdade, eu uso ele como fuga, porque muita gente usa o emprego como fuga da própria vida também. Eu não aguento a minha vida em casa, eu não aguento quem eu sou lá, eu vou para o meu emprego. No meu emprego, pelo menos, eu sou lá, faço esse trabalho, consigo esquecer meus problemas, consigo desafogar. Então, olha como é que você já está vendo no emprego uma coisa muito maior do que o dinheiro. Ele está sendo uma válvula de escape sua. Então, ok. Então, você está lá nesse emprego, mas esse emprego não está mudando nada para você. Ele não está te esforçando em nada, você já atingiu o que você podia atingir e ele não está acrescentando na sua transformação como pessoa. Aí você tem que fazer essa pergunta. Vale a pena eu me esforçar para trocar de emprego? Ou esse equilíbrio, essa leveza que esse emprego traz, de não me trazer esse esforço dentro dele, está me trazendo uma facilidade para eu enfrentar novos desafios em outro campo da minha vida? Essa é uma pergunta que a gente tem que se fazer. Se eu entendo essa pausa nesse emprego assim, ok. Mas se ele não me traz mudança nenhuma, eu preciso ir atrás da mudança. Eu estou aqui para mudar quem eu sou. Eu estou aqui para trabalhar, para me modificar. Agora, eu estou nesse emprego, ele está legal para mim, ou ele está atendendo o que eu preciso, ou está atendendo mais ou menos, e de repente eu perco ele. Ele some da minha vida. De uma hora para outra, eu fico desempregado. Ou eu tinha uma empresa e a minha empresa quebra. Eu perco o meu negócio. A sensação que vem, no primeiro momento, é essa sensação de não ter mais o controle das coisas, não ter mais aquilo na sua mão, não ter mais aquele tato, aquela necessidade, aquele acontecimento na sua vida que era importante. E aí dá essa sensação de perder, de não ter mais aquilo em suas mãos, não ter mais posse daquilo. Essa é a primeira sensação que vem em nós. Essa sensação é desagradável. Ela ocasiona a nós uma dor, uma certa tristeza, nós já vamos baixando. E logo depois dessa dor, tem um livro que fala sobre isso, tá? Logo depois dessa dor, vem a sensação de culpa ou de responsabilização. Normalmente a gente se culpa ou tenta culpar um outro por perder um emprego. Normalmente a gente faz isso, a gente coloca a culpa nessa jogada. Porque a gente é do ser humano tentar achar a justificativa, a causa das coisas. É nosso isso. Quando a gente está com problema, a gente tenta achar por que está acontecendo isso na minha vida, por que eu perdi esse emprego, o que está acontecendo, eu não consigo entender. É nosso, nós queremos compreender essas coisas. E a gente já consegue ver que a gente não veio para ficar parado, a gente veio para desenvolver, para trabalhar, para compreender coisas. Então, ok, aí a gente tenta buscar isso. Só que nós ainda temos a atitude de apontar. Mas não apontar e descobrir um responsável para poder trabalhar aquilo e nos modificar. Mas a gente tenta apontar para descobrir o responsável, para jogar a culpa nele e jogar uma carga negativa diante da situação. Então, eu primeiro sinto essa perda, eu não tenho mais, estou que nem aquela criança triste, não tenho mais, e eu tento descobrir quem foi que tirou aquele brinquedo de mim, quem foi que tirou o trabalho de mim. Aí eu posso descobrir que foi meu chefe,
Ou foi a situação do planeta, ou foi o coronavírus, ou foi a minha imprudência. E normalmente a gente vai caminhar por tudo isso. Vai achar que foi alguém, vai achar que foi a pandemia, e depois, quando a gente já estiver um pouco mais triste, vai começar a colocar a culpa em nós mesmos. Vai começar a falar assim, eu fui desleixado, eu sabia que eu devia ter feito melhor, eu sabia que eu devia ter me esforçado mais, eu sabia que eu devia ter pego um outro caminho na minha empresa, eu sabia que eu devia ter escolhido uma coisa, escolhi outra. Nossa, eu sou muito ruim, eu sou muito fraco. E aí você joga a culpa dentro da tua vida. Então, você já estava com sentimento de perda, você carrega para a culpa. Logo depois que você adiciona nesse sentimento a culpa, a próxima coisa que vai acontecer com você é a angústia. Você vai entrar na angústia. Que é aquela tristeza mais profunda e aquele não saber o que fazer mais. Eu não sei como fazer, eu não sei como resolver. Eu não sei para onde eu vou, eu não sei como eu vou, eu não sei por que eu vou. Eu me sinto culpado, eu me sinto perdido, eu me sinto sem respostas. E aí você vai caindo numa angústia, até entrar em outros quadros, que aí pode ir para depressão e tudo mais. Quando isso começa a acontecer, a gente tem que começar a parar. Perdi meu emprego. Aconteceu algo que eu não gostei na minha vida, eu perdi alguma coisa que era muito importante para mim. As perguntas que eu tenho que fazer é: por que eu estou apegado àquela situação? Por que eu não deixo aquela situação? Eu me apeguei àquele formato de emprego, àquele detalhe na minha vida. E o que eu não estou aceitando? Aceitando. Porque tudo é uma questão de aceitação. Ok, eu perdi meu emprego. Ok, eu errei ou alguém errou. Tudo bem. O que eu posso fazer hoje para construir uma nova estrada? O que eu posso fazer hoje para mudar quem eu sou? A gente foi feito para progredir, para andar para frente, nunca para andar para trás. Nós somos criados para avançar. Então, se uma porta me fechou, sempre vai ter janelas abertas que eu possa olhar o horizonte. Só que se eu não quiser enxergar o horizonte e ficar focado na porta que está fechada, eu nunca vou ver a beleza do dia que inicia. Eu nunca vou ver. Então, a primeira etapa é essa, é aceitar. Compreender dentro de você que você precisa aceitar o que ocorreu. E foi algo que te atrapalhou, que pode ter te machucado um pouco, que te deu sensações não agradáveis, mas que você está aqui para construir novamente. Você é um construtor. Jesus nos chamava de deuses, vós sois deuses. Se eu sou Deus, Deus é o grande construtor de tudo. Eu sou construtor. Eu tenho capacidade de construir um novo emprego. Eu tenho capacidade de criar novas oportunidades. Eu tenho capacidade de abrir uma nova empresa. Eu tenho capacidade de fazer o mundo mudar novamente. Por que eu não faço isso? Porque eu me apego ao passado. Eu me apego a detalhes passados. E eu não aceito o que ocorreu. Principalmente se essa perda de emprego vier vinculada a um sentimento de injustiça, isso para a gente é difícil de lidar. Porque quando a gente se sente injustiçado, parece que a gente se amarra num poste da injustiça e não sai do lado dele. E a gente ainda toma a sensação de querer ser o justiceiro, ou de querer que alguém faça justiça pela gente. E esse é um dos maiores erros. Porque a gente entra numa estrada que normalmente nos leva à vingança, ao querer se vingar ou ao querer pagar o mal com o mal. A gente tem que lembrar que justiça verdadeira, a justiça correta, ela não devolve o mal com o mal. Não é assim. Não é desse jeito. Só que a gente ainda imagina assim. Né? Alguém nos fez o mal, a gente fala, pode deixar que um dia ela paga. Peraí, eu estou desejando mal para ela mesmo? É isso mesmo? Você está desejando que ela sofra daqui a um dia. Que ela passe o mal que você passou. Peraí, você não sentiu que dói, não sentiu que é ruim, não sentiu que não é legal? Por que você está desejando isso para alguém? Ah, porque ele fez isso comigo, ele merece. Não. Você tem que entender que se ele merece ou não é uma consciência da cabeça dele. Ele vai ter que descobrir um dia que cometeu um erro. Da boca fala o que está cheio o coração. Ele já estava inundado daquele sentimento ruim. Você não precisa desejar mais para ele. Ele já está presente nele.
O que você não pode fazer é aceitar aquilo dentro de você, porque aquilo não é você. O que o outro cometeu de errado contigo não é você. Então você não precisa absorver aquilo dentro de você e também devolver na mesma moeda. São detalhes na nossa vida que fazem a diferença na hora de enfrentar um problema, como o problema da perda. Perdi o meu trabalho. Às vezes pode ser um colega que ocasionou a minha perda de trabalho. A justiça tarda, mas não falha. Olha eu desejando mal para o meu colega. Olha eu desejando mal. Então são esses detalhes que eu tenho que sair disso. Se eu quero dar uma guinada energética no que passa dentro de mim, eu não posso me alimentar de pensamentos negativos. E se esses pensamentos negativos vierem na minha cabeça, eu tenho que me esforçar para saber conversar com eles. Opa, por que eu vou fazer o mal com ele? Por que eu quero o mal dele? O que o mal dele vai resolver na minha vida? Quer dizer que eu vou ficar feliz quando eu descobrir que ele sofreu alguma coisa? Que ele teve um problema na vida dele? Olha que triste. Eu ficando feliz com o mal na vida de alguém. Eu quero ser essa pessoa? Eu quero ser esse exemplo para as pessoas que eu amo? Para um filho, para uma filha, para um companheiro, para uma companheira, para uma mãe, para um pai que convive comigo? Eu quero ser essa pessoa? Eu quero ser essa pessoa para o meu mentor, para a minha mentora, que aceitou me acompanhar na vida? Eu quero estar feliz olhando a tristeza do outro? É isso? Essa é a pessoa que eu quero ser? Não. Essa não é a pessoa que eu quero ser. Eu quero ser uma pessoa positiva. Eu quero ser uma pessoa amiga. Eu quero ser uma pessoa que constrói, que ajuda, que escuta, que é paciente, que é companheira. Então eu tenho que ter atitudes positivas. Perdi esse emprego? Tudo bem, eu vou achar um outro. Porque o dia de amanhã chega e eu vou conseguir construir um novo momento para mim. Então, a gente tem que começar a delimitar a nossa mente. A gente entra nesse padrão negativo de fraqueza e de falta de capacidade de produzir coisas porque a gente se joga em energias e sensações e aceita elas como se fosse ok. Isso que você está falando, né, Leandro? Ele se aplica a mil outras situações. Você está falando de uma questão de trabalho, mas tem todas as perdas, tem esse processo aí que você acabou de descrever. A Thelma vai abordar com você agora uma outra perda que é muito importante para as pessoas e que acontece com todos nós, que são as perdas de amor, né? Thelma, com você. Existe, né, outro tipo de perda, que é a dor do amor, né? Então, quando ocorre um rompimento, o que essa perda, né, pode nos trazer, né? O que a doutrina pode trazer esse consolo através da gente romper, né? Tanto em relação a uma pessoa que nós amamos, ou então a perda dos filhos que estavam em casa e todos agora foram morar, né, cuidar das suas vidas, casar e morar, né? Então, assim, a gente encontra o tal do ninho vazio, né? Aí eu gostaria que você abordasse isso para a gente. Perder, ou seja, findar-se um relacionamento, né? Por-se fim a um relacionamento, ou uma relação, um tipo de relação que a gente tinha, que a gente se acostumou a viver com ela, não é fácil, porque é aquele momento da mudança, é o fechamento de um ciclo, é o que a gente estava conversando. Está se fechando um ciclo na minha vida, eu preciso abrir um novo. O problema é que a sensação ainda de coisas novas, para muitos de nós, traz o medo. Traz a sensação de, nossa, eu estou perdido, nossa, eu estou sozinho nesse novo ciclo. E eu vou ter que começar do zero. Meu Deus, eu já tinha aquele ciclo todo trabalhado, eu dei tanto tempo da minha vida para montar aquele ciclo, eu fiz tanto esforço, eu doei tanto de mim, e agora não tenho mais nada daquilo daquele jeito. Vou ter que começar do zero. Essa é a sensação que fica dentro da pessoa, né? Estou perdido, estou sozinho, estou sozinha. Vou ter que sair de onde eu nem sei que tem essas forças. Que Deus me ajude a enfrentar este momento. É assim que a gente carrega, é assim que a gente fica bem preocupado com a situação. Acontece que dentro de nós, para muitos de nós,
nós ainda não conseguimos entender a beleza do novo. E nós não conseguimos compreender também ainda que as nossas relações e os acontecimentos na nossa vida, eles têm um ciclo de desenvolvimento. E esse ciclo de desenvolvimento, ele acontece não porque o amor chegou no seu extremo e daqui não pode se construir mais e acabou-se. Não, não é por isso. É porque vamos pensar comigo uma coisa. Na hora que você começa uma relação amorosa, tá? E aí a gente encarna, né? A gente tem a nossa encarnação. Então nós temos esse tempo de vida, né? Temos lá, vamos colocar que a gente teria 100 anos para viver. Olha que coisa boa. 100 anos de vida. E aí, nesses 100 anos de vida, a gente vai construir vários ciclos amorosos nessa vida, né? Eu, como espírito, eu, como Leandro, venho e vou construir um ciclo amoroso com a minha mãe, vou construir um ciclo amoroso com meu pai, vou construir um ciclo amoroso com meus irmãos, vou construir um ciclo amoroso com todos os outros membros da minha família, vou construir ciclo amoroso com a minha companheira ou companheiro de vida, vou construir ciclo amoroso com os meus filhos e minhas filhas, vou construir ciclo amoroso com meus colegas de trabalho e vou construindo, não vou? Estão nesses 100 anos de vida. Vamos supor que esse ciclo fosse eterno, que essa vida não acabasse nesses 100 anos, mas ela continuasse para o infinito e além. Eu fosse Leandro Matéria imortal. Esse meu ciclo ia estar sempre restrito a essa quantidade de pessoas, ele ia aumentando devagar, numa velocidade muito lenta, porque eu me vincularia e criaria laços que não são verdadeiramente amor, mas seria apego à situação que eu coloquei. Eu teria apego à minha mãe, por exemplo. Vamos dar um exemplo. Apego à minha mãe. Apego ao meu pai. Apego à minha companheira de vida. A ponto de chamá-los de meu pai, minha mãe. Eles pertencem a mim. Eles são meus. E o nosso Pai, sabiamente, querendo que nós possamos aprender que ninguém é de ninguém, que as relações são construídas para se desenvolver o amor, ele corta isso e faz, não, sua encarnação são só 100 anos, por exemplo. E aí terminei essa encarnação, eu vou nascer de novo, não vou? Eu vou reencarnar, não vou? Meu pai e minha mãe serão iguais? Serão os mesmos? Provavelmente não serão os mesmos. Então, olha eu iniciando um novo ciclo. Iniciando um novo relacionamento de pai, um novo relacionamento de mãe, um novo relacionamento de irmãos, um novo relacionamento com companheiros e companheiras, um novo relacionamento com filhos e filhas. Olha eu criando a minha vida de novo. Peraí, quantas vezes eu já fiz isso mesmo? Quantas vezes eu já encarnei e desencarnei? Quantos pais e mães eu não tenho mesmo? Eu já não tive em outras vidas? E a gente começa a entender que, na verdade, pai e mãe, eles não são meus. É um tipo de amor que eu desenvolvo por um ser para me ajudar a construir um amor incondicional aonde eu verdadeiramente existo, que é no plano espiritual. Ele me ajuda a ter empatia, a criar mais momentos com aquela pessoa. Por isso que muitas vezes a gente pode ter até uma certa dificuldade com o pai, com uma mãe ou com um irmão e não ter dificuldade com um amigo que a gente encontra na rua. Porque talvez esse amigo, eu já trabalhei com ele em outra vida, eu tenho uma afinidade com ele enorme. Já trabalhei com ele em outra vida, a nossa relação. Mas com meu pai e minha mãe, nós estamos aqui trabalhando agora essa relação. E aí eu tenho certa dificuldade de lidar. E aí, com as pessoas que eu tenho essa mais facilidade, eu crio um certo apego, um apego emocional àquela pessoa. Porque ela me faz bem, porque ela me entende, porque ela me compreende. E aí eu coloco a minha carga de felicidade nas costas dela. E se ela deixar de existir, ou se ela tirar a relação comigo? Vamos supor que eu, com a minha companheira de vida, eu coloquei toda a minha felicidade nas costas dela. E de uma hora para outra ela decide terminar. É livre-arbítrio dela. Ninguém é obrigado a estar com ninguém. Ela quer fazer uma estrada diferente. E agora?
E agora que eu investi todas as minhas fichas? E agora que eu coloquei toda a construção de felicidade de família nas costas dela? Como viver? O que fazer? Para onde eu vou? Aonde me socorrer? Primeiro passo é entender, por isso que é importante passar por essa etapa de dor, né? E não transformá-la em sofrimento. Porque dor é uma coisa, sofrimento é outra coisa. Então, dor é a quebra e essa instabilidade que corre com a gente. E aí vai necessitar a mudança. Se eu não questiono o porquê que essa dor está vindo em mim, eu não vou saber para onde ir. Então, você tem que se questionar a dor. Opa, se findou uma relação, um filho meu saiu de casa, quebrou aquele padrão de relação daquele jeito que eu queria. Um companheiro ou um companheiro de vida saiu da minha vida, quebrou aquela relação do jeito que eu queria. Porque quebrou a relação de companheiro e companheira, uma relação daquele formato, mas não quer dizer que vocês não possam ser amigos. Então não deixou de existir a relação amizade, mas deixou de existir a relação marido e mulher, mulher-mulher, marido-marido, essa relação afíndiva das duas pessoas. Deixou de existir. Ok. E por que deixou de existir essa relação, então, agora? A sua vida perdeu sentido. Perdeu sentido por quê? Você deixou de ser você? Não. Um detalhe da sua vida não está mais da maneira como você tinha planejado ou planejada. Você vai fazer o que com isso? Desistir? Se entregar? Se Muita você gente tomar faz isso, né, Leandro? Se você tomar essa atitude, você vai para onde com isso? Qual vai ser o resultado? Qual resultado você espera? Você conhece uma boa árvore pelos bons frutos e uma má árvore pelos maus frutos. Se essa atitude tua está te levando à negatividade, à tristeza, à exclusão, você não está vendo isso como um mau fruto? Então essa árvore que você escolheu se agarrar está errada. Vá para uma nova. Mude essa atitude. Busque mudar. Não é fácil mudar. Se mudar fosse fácil, nós mudaríamos da água para o vinho toda hora. Não é fácil. Por que não é fácil mudar? Porque eu tenho que lutar contra a minha pessoa, contra eu mesmo. Eu não tenho que lutar contra o outro. Não adianta eu tentar culpar o outro. Normalmente, no término de relação, a gente culpa o outro. Ah, é culpa dele que quis ir embora, por culpa dele eu tô triste, por culpa disso eu tô assim. Aí eu terceirizo. Por quê? Porque se eu botar a culpa no outro, eu não preciso mudar. Eu fico daquele jeito lá. Só que isso também não vai resolver. Não vai. Leandro, Sim. desculpa interromper, mas você falando, me lembrei de um ditado que diz assim, quando nós estamos atravessando essa dificuldade, né, desse apego que se finda, as pessoas às vezes falam assim para nos consolar, deixa ir. E eu levei muito tempo para entender esse deixa ir. O deixa ir não é deixa a pessoa ir, não, porque ela já foi. Isso já foi fato consumado. O deixa ir é deixar ir o apego que eu desenvolvi naquela relação, né? Então, você estava falando, me lembrei tanto desse dito popular que às vezes parece incoerente. Como é que você, minha amiga, meu amigo, está me dizendo para deixar ir aquela pessoa tão importante que me traz felicidade? Não, aquela pessoa, aquela felicidade que a gente imaginava ter, já foi mesmo, né? Então, você me fez me lembrar isso. Desculpa ter te interrompido. Leandro, a gente infelizmente está com o tempo contado aqui, mas eu queria pedir para você finalizar essa tua fala espetacular, que trouxe inúmeras reflexões para todos os cantos da nossa vida. Nós estamos vivenciando no mundo, e especialmente aqui no Brasil, um momento de luto coletivo, né? É muita coisa. Nós vínhamos num projeto, né, de expansão, né, de crescimento, cada um à sua forma, e, de repente, é uma perda generalizada de pessoas, em primeiro lugar, né, todas as famílias aí, nós temos amigos, familiares, não tem ninguém que não esteja vivenciando a morte de alguém, seja principalmente pela pandemia, né? Queremos falar desse luto em especial. Mas o que a gente falou no primeiro momento, né? As pessoas perderam empregos, as pessoas perderam
casas, tem gente que perdeu tudo, vai morar na rua, as pessoas estão perdendo o seu sustento. É um luto coletivo. Eu queria que você, então, trouxesse alguma mensagem, porque cada um está vivenciando alguma coisa, nem que seja um grande medo, né, pelo que possa perder, ou que esteja em iminência de perder. O que você pode trazer, além de tudo que você já nos colocou, para essas pessoas nesse momento? Queria que você deixasse essa mensagem no final. Nós vivemos num quadro atual que é um quadro de realmente mexer com os nossos mais internos sentimentos, né? Todos nós, como humanidade, eu acho que não há um país que não esteja passando por uma situação parecida. Pode ser que um país ou outro esteja num quadro de situação melhor, mas ainda há preocupação, ainda há incerteza do futuro, ainda há todos os detalhes que precisam ser trabalhados. E nós, como Brasil, estamos passando situações delicadas, situações difíceis. Realmente, perder um parente, perder um ente querido, né? Perder uma pessoa que você construiu relações maravilhosas nessa vida, não é algo simples, não é algo fácil, não é algo assim, nossa, que ótimo, vou ficar feliz amanhã com isso. Isso não existe. Porque sempre dá aquela saudade, sempre dá aquela vontade de estar perto da pessoa. Agora a gente tem que lembrar, como a nossa querida doutrina nos lembra, nos acalenta desse jeito, que a outra pessoa não deixou de existir. Ela foi ali e já encontra contigo, porque você também vai encontrar onde ela estiver, você também vai estar lá. Foi só uma mudança de país, é como se fosse isso, né? Como se a pessoa mudasse para um outro local e já você estivesse lá com ela. Mas vocês podem se comunicar. Allan Kardec mesmo, dos Espíritos lá, escreve, é como se vocês pudessem trocar cartas e se comunicarem, né? Falarem entre si. Isso existe. Sabe por quê? Porque a pessoa sempre vai estar viva dentro de nós. Sempre. Sempre. As memórias boas que cada pessoa coloca no nosso coração, eu costumo chamar o nosso coração, tá? Dentro de nós, como um jardim. Então, as flores bonitas que essa pessoa plantou no jardim da nossa vida sempre vão estar lá, coloridas, perfumadas e com a marca característica delas. E toda vez que a gente lembrar dessas situações, desses quadros, nós vamos nos emocionar. Nós vamos sentir a energia de novo e vai nos dar saudade, é lógico que vai nos dar saudade. Porque nós queríamos que o campo de flores fosse maior. Quem não quer mais felicidade na vida, mais momentos de carinho, mais momentos de amor? Todos nós queremos. Só que seria egoísmo querer que essa pessoa plantasse só comigo, ou só da maneira que eu acho. Se ela plantou essas belas flores comigo, por que ela não pode ir no mundo espiritual plantar mais belas flores para diversas pessoas? Então que eu aqui, na hora que eu lembrar dela, eu possa me alegrar, por mais que seja um sorriso com o olho cheio de água, cheio de lágrimas, sabe? Porque é aquele sorriso com aquele sentimento de carinho e de saudade. E oferecer essa mesma semente que ela plantou no meu jardim, para um jardim da pessoa que vai cruzar o meu dia no hoje, no agora. A pessoa que me aparecer para o meu colega de trabalho, para o meu familiar, eu dar aquela mesma paciência que ela deu para mim, eu dar aquele mesmo carinho, aquele mesmo olhar, eu plantar no jardim dessa pessoa a compreensão que nem aquele ente querido que me deixou plantou a compreensão no meu coração. E eu espalhar esse perfume do amor que ele espalhou na minha vida, ou que ela espalhou na minha vida. E assim, eu vou estar fazendo com que o amor que ele me deu nunca morra, mas progrida e cresça cada vez mais. E aí, aquele sentimento de carinho, amor, aquela flor que ele plantou comigo, eu vou estar espalhando no jardim dos outros. E toda vez que eu visitar o jardim dos outros, eu também vou lembrar daquela pessoa que eu tenho tanto amor e tanto carinho. E vou lembrar da atitude, vou lembrar do olhar, vou lembrar dos momentos. Então, a gente tem que compreender que, por mais que existe a dor da perda, existe a alegria de saber que essa pessoa existiu para você, que essa pessoa conviveu com você.
que você foi presenteado, presenteada com ela na sua vida. Pode ter sido um curto espaço de tempo. Pode ter sido um filho ou uma filha que viveu só 10 aninhos com você, 5 aninhos com você. Mas você recebeu esse presente. Você recebeu e pôde plantar várias rosas e flores na sua vida. E você vai poder espalhar estas rosas e flores na vida dos outros. Tudo que a gente recebeu de amor de uma pessoa vale muito mais do que a perda, do que ela não estar mais na nossa vida material hoje. Porque a alegria que ela nos trouxe é infinita, ela nunca vai morrer. E esse sentimento de distanciamento, ele é finito. Ele vai dar só até essa minha existência. Já já eu vou encontrar com ela de novo, e isso vai ter passado, isso não vai existir mais. Então, nesse sentido de vida, de pandemia, de perder entes, vamos colocar isso no nosso coração. Agora, no sentido das demais coisas, vamos nos transformar. A pandemia está batendo em cada um de um jeito. Ela pode ser a mesma coisa, mas cada um está sentindo ela de um formato no próprio coração. E é esse formatinho aí, é esse detalhezinho aí, que é o que você precisa se esforçar para transformar na sua vida. Transformar o sentimento que você carrega por detrás dessa sensação. Modificar as atitudes que você tem levado, que você tem carregado dentro da sua vida. Porque a gente espera que as coisas mudem, mas nós não mudamos quem nós somos. E para as coisas mudarem, quem tem que mudar primeiro somos nós. Então esse é o recado que eu deixo aí para cada um. É perfeito. Miriam e Thelma. Miriam, obrigada por você ter trazido um tema tão rico, né, Leandro? Foi assim um prazer enorme a gente ouvir você. Eu acho que você tem uma sabedoria interna, tão jovem, né, mas com tanto conteúdo e tanta amorosidade que você passa, que eu fiquei tocada nesse programa. Eu acho que todas nós fizemos grandes reflexões aqui, porque, como você disse, não tem ninguém que não esteja vivendo o apego. É o nosso processo evolutivo. Não tem ninguém que não esteja vivendo perdas, e vivemos elas a vida toda, né? E já vivemos, pensando nas nossas reencarnações, nós trazemos isso. Então, nós estamos aqui no momento, e nessa pandemia, colocando isso tão à luz, né? É um momento tão rico, se a gente pensar, tão difícil, né? Mas tão rico para a gente se transformar, porque está sendo jogado na nossa cara. Tudo que a gente esperava, de alguma forma, foi cortado, como você disse, em algum nível. O pior deles, eu acho que é perder realmente as pessoas ao nosso redor, né? Esse realmente é o mais difícil de todos da gente superar. Mas eu percebo que todas as pessoas que eu já vi que tiveram esse movimento de agradecer pela convivência, como você citou, foram aquelas que melhor deram a volta por cima, né? Então, queria te agradecer imensamente por todas as tuas palavras, todo esse conteúdo e a delicadeza com que você trouxe um assunto tão difícil para nós, tá bom? Miriam e Thelma, muito obrigada também. E para quem quer conhecer um pouco mais o Leandro e ainda não conhece, fica o convite para assistir o programa com quem ele faz, com a Maíse Braga e com a Valesca Amor, que vai às quartas-feiras, às 19 horas, no canal da Comunhão Espírita no YouTube, e nós estamos com vocês todas as quintas, às 19 horas. Inscreva-se no canal, porque tem muita coisa boa lá para vocês conhecerem, tá bom? Muito obrigada a todos vocês e até a próxima.